Naamã. Ele era um homem de guerra, honrado entre os seus. Mas diante da enfermidade, descobriu que o poder não compra a cura, e a honra não purifica a alma. Na antiga e poderosa Síria, onde exércitos marchavam sob a autoridade de reis e os feitos dos homens eram contados em batalhas vencidas, havia um comandante admirado por todos, Naamã. Vitorioso nas guerras, temido por seus inimigos e respeitado por sua nação, Naamã parecia invencível aos olhos do mundo. Mas por trás da armadura reluzente e da fama conquistada, existia uma dor que nenhuma espada poderia vencer. Naamã era leproso. A lepra, mais do que uma doença física, era um lembrete cruel de que somos frágeis. Naquela época, ela trazia não apenas sofrimento, mas também vergonha, isolamento e a percepção de um juízo invisível. Naamã carregava em sua pele um fardo que nenhuma glória militar poderia esconder. Foi então que, em meio à escuridão de sua alma e à desesperança de seu corpo, surgiu uma voz inesperada. Uma menina escrava, humilde e esquecida, revelou que havia esperança em Israel. A partir desse encontro improvável, uma jornada espiritual e milagrosa teria início. A cura que Naamã buscava para o corpo se tornaria, na verdade, uma restauração muito mais profunda, a cura do coração. Assim como Naamã precisou tirar sua armadura para ser transformado, se você também deseja ser tocado por Deus, deixe seu like e caminhe conosco nesta história, que revela como a graça alcança até os lugares mais improváveis. Naamã partiu rumo a Israel. Não era uma viagem comum. O orgulho de um comandante sírio estava sendo colocado à prova. Levaram ouro, prata, roupas finas, ofertas para a cura que ele desejava desesperadamente. Porém, quando chegou diante do profeta Eliseu, esperava ser recebido com honras, reverências e palavras mágicas. Mas Eliseu nem sequer saiu de casa. O servo do profeta apenas lhe disse: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã ficou indignado. Como podia um rio de águas barrentas, em uma terra estrangeira, trazer-lhe a cura? Acaso os rios de Damasco não eram mais puros, mais nobres? Aquilo feria sua dignidade, feriu seu orgulho, feriu sua fé, ou a ausência dela. Mas ali, entre a raiva e a decepção, mais uma vez uma voz humilde se levantou. Um dos seus servos lhe perguntou: se o profeta te pedisse algo grandioso, tu não o farias? Quanto mais agora que te diz: lava-te e serás purificado. Essas palavras quebraram a resistência de Naamã. O orgulho é como uma muralha que construímos ao redor do coração. Naamã estava prestes a descer não apenas ao Jordão, mas ao mais profundo nível de humildade. A obediência que antes parecia loucura, agora se tornava uma ponte entre a lepra e a restauração. E então Naamã mergulhou. 1 vez, 2 vezes, 3, até completar 7. E ao sair pela última vez, o milagre se revelou. Sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo, como está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. Naamã não foi apenas curado, ele foi transformado. O homem que retornava do Jordão não era o mesmo que havia chegado. O comandante sírio, imponente e carregado de orgulho, agora se curvava diante de uma verdade que nenhum exército poderia conquistar. Só há um Deus, e ele habita em Israel. Naamã voltou à casa de Eliseu, não mais para exigir, mas para agradecer. E ali, em humildade, fez uma declaração que ecoaria através dos séculos. Agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã então tentou oferecer presentes ao profeta, mas Eliseu recusou. A cura que vem de Deus não está à venda. O milagre é um ato de misericórdia, não uma transação comercial. Mas o mais belo nesse momento não foi a oferta recusada, e sim o coração transformado de Naamã. Ele prometeu: nunca mais oferecerei holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Era mais do que gratidão, era adoração. Naamã havia se convertido ao Deus de Israel. E mesmo sabendo que retornaria a uma terra mergulhada em idolatria, ele pediu perdão antecipado, pois sabia que seu corpo estaria presente em rituais que seu coração já não pertencia. Ele não queria mais viver como antes.
Naquela época, muitos acreditavam que os deuses eram territoriais. Naamã, ao pedir terra de Israel para levar consigo, demonstrava que não queria apenas lembrar do lugar da sua cura, mas firmar um altar em sua alma. Ele levaria não apenas um pedaço de chão, mas uma nova fé plantada dentro de si. Na alma de um guerreiro estrangeiro, nascia agora um adorador. Um homem que entendeu que mais do que vencer batalhas no campo, era preciso vencer guerras no espírito. Naamã partiu com a bênção de Eliseu. Mas antes de deixar Israel, algo marcante ainda aconteceria. Geazi, servo do profeta, ao ver Naamã se afastando com tantos presentes não entregues, deixou-se dominar pela cobiça. Correu atrás do sírio e, mentindo, disse que Eliseu havia mudado de ideia, pedindo prata e roupas para 2 jovens profetas. Naamã, grato e generoso, entregou o que Geazi pedia e mais. Porém, ao retornar, Geazi foi confrontado por Eliseu. O profeta não apenas sabia da mentira, como também discernia o coração do servo. Com pesar, Eliseu disse: por acaso era tempo de aceitar prata, vestes, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? E com um juízo severo declarou: a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. A história de Naamã, que começou com um corpo doente e um coração altivo, termina com cura, humildade e fé. Já a história de Geazi revela que mesmo os que andam perto do sagrado podem ser corrompidos quando trocam a presença de Deus por os ganhos do mundo. Naamã foi tocado pelo milagre, mas Geazi foi julgado pela mentira. A narrativa nos lembra que não basta estar perto da unção, é necessário viver com integridade. Naamã, um estrangeiro, se aproximou de Deus com sinceridade e foi acolhido. Geazi, que vivia com o profeta, caiu pela ganância. No fim, aprendemos que Deus não olha títulos, raças ou posições. Ele responde ao coração quebrantado. Naamã buscava cura, mas Deus lhe deu salvação. E hoje, ele ainda continua fazendo o mesmo, dia após dia, com todos os que se aproximam dele com fé e humildade. A história de Naamã não é apenas sobre um milagre, é sobre rendição, sobre um coração endurecido sendo suavizado pela obediência, sobre um homem poderoso que, ao reconhecer sua fragilidade, encontrou verdadeira força em Deus. Naamã nos mostra que a cura de Deus não depende da nossa posição, da nossa riqueza ou dos nossos méritos. Ela vem quando reconhecemos que precisamos de algo maior do que nós mesmos. A fé daquele comandante foi despertada por uma simples menina escrava, uma voz pequena, mas cheia de verdade. E não é assim que Deus age até hoje? Ele fala através do inesperado, restaura com o improvável, usa caminhos que aos olhos humanos parecem tolos, mas que conduzem à vida. Naamã precisou descer ao Jordão, mas o verdadeiro mergulho foi dentro de si mesmo. Foi um mergulho no arrependimento, na humildade, na confiança. Ao sair das águas, ele não apenas havia deixado a lepra para trás, mas também o velho homem. Voltou com um coração novo, uma fé restaurada e um desejo sincero de adorar ao Deus verdadeiro. Que essa história nos inspire a tirar nossas armaduras, a abandonar nosso orgulho e a confiar em Deus com toda a alma. Porque assim como Naamã, todos nós carregamos feridas que só o toque divino pode curar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe deste vídeo com alguém que também precisa de cura. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e permita que a palavra continue se espalhando. Que o Senhor te abençoe, te cure e te conduza em cada passo desta jornada de fé. Amém.